Fala galerinha, hoje nós vamos falar de uma coisa bem prática aqui, que são os testes que a gente tem para avaliar nossa saúde e talvez nossa performance na esteira ou de testes cardiopulmonar de VO2 máximo. Vou falar da diferença entre eles. Quer entender um pouquinho mais? Fica aqui comigo, eu sou o Vini e aqui no canal eu te ajudo a treinar com ciência. Vamos lá, ó. Hoje no mercado, tanto de saúde como de performance, a gente tem pelo menos 3 testes que são diferentes, tá? A gente tem o teste de esteira, que é o ergométrico, que a gente vai fazer lá no consultório do cardiologista e tal, na clínica. Tem um teste cardiopulmonar, que também vai ser nesse mesmo ambiente, que é na clínica ou nos laboratórios. Em São Paulo é bem comum isso aí, no Fleury, Delboni e tal, vai ter o teste cardiopulmonar lá disponível, muitos convênios cobrem. E tem o teste voltado para a performance mesmo, tá? Que é o cardiopulmonar feito, você vai ver que é um ambiente já mais para atleta, tá? A gente tem várias pessoas que estão fazendo esse teste por aí e é um pouquinho diferente. Então, para começar aqui, ó. Quando a gente está pensando nesses testes, o primeiro ponto sempre é avaliar a saúde desses atletas, tá? Pô, você é uma pessoa que está fazendo atividade física, que treina certo, você vai em intensidades mais altas, você mantém esforços físicos altos, né? Tem tiro, tem provas de alta intensidade, então vale a pena a gente avaliar você nessas intensidades. Por isso que talvez o eletro de repouso deixe a desejar, tá? Eletro de repouso é mandatório para atletas jovens que estão começando, abaixo dos 35 anos, a gente tem que fazer pelo menos um eletro. Lógico que se a pessoa tem recurso e tal, talvez valha a pena investigar um pouquinho mais, fazer um eco e excluir algumas doenças que geralmente já nascem com essa pessoa, tá? Isso é a principal causa de problemas. Eu vou deixar até o vídeo aqui de morte súbita, vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Já nos atletas master, que somos nós aí, acima de 35 anos, a principal causa de problema durante a atividade física é infarto mesmo, tá? É doença arteriosclerótica, entupimento das artérias do coração. Então isso a gente pode conseguir encontrar com testes que a gente vá estimular esse coração em intensidades maiores, que é a hora que o miocárdio demanda mais oxigênio, e aí a gente vai ver se as artérias estão conseguindo entregar esse oxigênio de maneira adequada, tá? Então esse é o primeiro ponto. Pelas recomendações hoje das sociedades, a gente fala aí em testar pelo menos uma vez por ano um teste de esteira em pessoas que são atletas mesmo, que fazem atividade de alta intensidade, tá? E aí, geralmente o que a gente consegue pelo convênio e tal é o teste de cardiologista de esteira. Mas tem um problema. A maioria dos cardiologistas estão acostumados a fazer esse teste para pessoas que não treinam, tá? Pessoas sedentárias ou pouca quantidade de atividade física. E aí eles têm um protocolo meio padrão que eles vão fazer. Você vai perceber que é sempre, a maioria das vezes é na esteira. Geralmente tem um protocolo de inclinação alta, então termina com inclinação lá de 8%. E eles se baseiam na frequência cardíaca máxima, naquela formulazinha de 220 menos a idade. Aí que é um problema pra gente que é atleta. A gente sabe que isso não existe pra gente, tá? A gente não usa essa fórmula. Se você está usando essa fórmula para calcular suas zonas, essa é a primeira dica, tá errado, tá? Não use 220 menos a sua idade e use sim a frequência cardíaca máxima que você encontrou durante um treino ou durante um exame, que foi máximo. Mas, pô, a gente vai fazer uma trilha aí, pega aquela subida inclinadinha ali e tenta dar uma tacada, você vai chegar lá na sua frequência cardíaca máxima, provavelmente 190, tem gente que vai chegar a 200. A tendência é que com a idade ela dê uma diminuída. Mas só para exemplificar aqui, eu já falei isso em outro vídeo, mas eu tenho um atleta de 64 anos, foi ciclista a vida inteira, e ele fez um teste de esteira, chegou na frequência de 158, se eu não me engano, que era mais ou menos o previsto ali. Interromperam o teste, tá tudo bem e tal. Depois a gente foi fazer outro teste de cardiopulmonar, pensando em performance dele. Ele é um atleta que ainda treina muito. E a gente encontrou a frequência cardíaca máxima de 181. Ou seja, mais de 20 batimentos extra que não foram avaliados, tá? Uma intensidade que não foi avaliada por aquele exame. Tá, tudo normal, tudo bem, mas é diferente. Então, a outra dica que eu dou é, se você for fazer esse teste com o cardiologista, que é isso que você vai conseguir fazer, que os seus recursos permitem, é importante fazer,
Vai ser melhor do que um teste, um eletro de repouso, porque não vai mostrar muita coisa pra gente, mas você tem que avisar que você é um atleta, se possível fale que você chega, em qual frequência cardíaca você chega, quais frequências você é acostumado a treinar, para a gente tentar avaliar isso de verdade, tá? Essa é uma dica que eu falo e muitas vezes eu já vi atleta meu, falei, vai até o fim, tenta ir mais. E aí eu olhei o teste e falei, cara, não foi máximo esse teste, o que aconteceu? E aí ele falou pra mim, no fim o cara falou pra mim, pra mim aqui já tá bom, aí se você quiser continuar, aí ele falou, continuei mais um estágio ali e encerrei o teste. Eu falei, mas você não tava cansado, você não tava exausto? Ele falou, não. Eu falei, então eu te falei, cara, vai até o fim. Então, se te derem a opção de continuar, sempre continue, tá? Continue até a hora que você não conseguir mais. Esse é o teste máximo, é a exaustão voluntária. Ou se a pessoa encerrar o teste, tá? Mas saiba que se você tinha mais gás para ir, não foi um teste máximo, tá? Esse é o primeiro ponto aí que eu acho que é importante. Lá a gente vai ter as avaliações do eletro, principalmente. Se tiver alguma alteração, talvez a gente tenha que investigar mais com outros tipos de exame, tá? Às vezes vem lá a sua capacidade respiratória em METs e aí eles fazem uma conversão e dá um VO2 estimado. É um VO2 estimado, tá? Não foi medido seu VO2, a gente não sabe se esse VO2 realmente é o seu. Então é um dado meio... Pode ser até que seja próximo, mas a gente não consegue garantir, é estimado. Beleza, aí a gente vai para os testes cardiopulmonar mesmo, que é o teste de VO2. Alguns convênios cobrem em laboratórios, então dá para você fazer, mas geralmente vai acontecer um pouco desse problema aí também, que não é específico para atleta, tá? Então ele é um teste mais voltado para a saúde, a gente vai conseguir até ter uns limiares, mas talvez o protocolo fique falho para as pessoas. Muitos dos lugares é só na esteira, então a gente acaba não vendo esse teste no seu esporte específico, que é o ideal. Se você pedala, faça o teste na bike. Se possível, na sua bike, é a melhor coisa. Se você não corre, vai fazer na esteira, tá? Então essa é uma dica também. Escolha o seu esporte para fazer o mais próximo do seu esporte possível. E aí a gente vai ter, geralmente ele tende a ir mais longe esse teste, ir mais no máximo mesmo, mas eu já vi alguns lugares encerrarem por dados que a gente tem lá na tela. Então, por exemplo, coeficiente respiratório, que é uma medida, quando a gente vê que está lá acima de 1.1, teoricamente já foi um esforço máximo, e aí eles encerram o teste, tá? Se você estiver lá, tente ir mais, sempre aqui a dica principal é essa, tente ir ao máximo possível até você cansar mesmo. Essa é a dica principal. Então esse teste não é tão válido para performance, tá? Porque para performance o que muda? A gente faz um protocolo individualizado, baseado no seu FTP que você vai falar, e a gente já vê meio que as zonas e tenta ver um teste para realmente ver tudo isso certinho. E aí a gente pode decidir protocolos conversando com o atleta, porque o teste de laboratório bem estruturado que eles fazem, geralmente vai durar de 8 a 12 minutos, não vai ter muito aquecimento. Quando a gente está falando de atleta, não. A gente às vezes faz um teste um pouco mais longo que pode reduzir um pouquinho o VO2, e aí sim, nesse caso, nos dois casos, o VO2 é medido com a máscara, tá? Então a gente consegue realmente falar qual é o VO2 de verdade. Mas quando a gente deixa esse teste às vezes um pouquinho mais longo, a gente prioriza para determinar os limiares de maneira mais correta e aí sim montar as suas zonas de treino. Então talvez seja mais interessante para um atleta saber realmente onde estão os limiares e não tanto o VO2, porque o VO2 é uma medida que você vai ter lá um VO2 alto, bom, que legal, mostra a sua capacidade aeróbica, mas não cria a sua zona. Você não vai, vou treinar 80% do VO2, 70% do VO2, porque você não consegue saber o que é isso. Você vai treinar abaixo do seu primeiro limiar, acima do seu segundo limiar, então você vai montar as zonas de treino baseado nos limiares, tá? Então essa é outra diferença. E aí o VO2 talvez seja interessante para a gente ver a evolução. Então, fiz o treino, treinei 3 meses, 4 meses, vai lá, repete o exame, a gente vê se os limiares estão mais distantes, né? Estão mais para a direita, quer dizer que você melhorou nessas intensidades. E às vezes o VO2 está mais alto, quer dizer que seu treino está fazendo resultado. E aí um adendo importante aqui é aquela máscara que a gente mede. Eu tenho também vídeo aqui só sobre o VO2, vou deixar aqui para vocês sobre o teste, mas aquela máscara mede os gases expirados, tá? Então a gente consegue medir
oxigênio e CO2. E aí a gente faz todos os cálculos para determinar as zonas certinhas e tudo mais. Existe no mercado muita gente falando em teste de VO2, mas eles fazem com um aparelhinho que é um ventilômetro. Qual que é a diferença? Esse aparelho mede só a sua ventilação. Então você está ventilando quantos litros por minuto está entrando de ar. A gente não sabe se é oxigênio, CO2, quanto que está sendo. E eles usam isso para determinar zonas e falam que é teste de VO2 máximo. Mas a diferença desse exame específico é que ele não consegue fazer o VO2, ele vai acabar usando a velocidade na esteira ou a potência máxima e usar estimativa de VO2, tá? Não é possível dar o VO2 sem ter um analisador de gases. E por que isso acontece? Porque é muito mais barato, tá? Esse aparelho que não mede os gases é infinitamente mais barato, muita diferença de grana aí por isso que o teste de VO2 acaba sendo um teste caro, porque o aparelho infelizmente é muito caro. E aí essa é a diferença. Então cuidado com os testes que são só feitos com ventilômetro. Às vezes ele até consegue determinar o segundo limiar bem, mas eu não confio muito na medida do primeiro limiar, que eu acho bastante difícil, só pela ventilação você determinar. E o VO2 é estimado, tá? Fique claro isso aqui. No teste de VO2 mesmo, a gente usa 9 gráficos diferentes para conseguir estimar, porque às vezes você não consegue ter um marcador específico em um determinado parâmetro, e aí você vai associando outros parâmetros para realmente determinar essa zona certinho. Então cuidado, tem todos esses testes. Eu recomendo que se você tiver que fazer e vai pagar, faça um que tenha eletro, pelo menos uma vez, para a gente ver como é que seu coração funciona e a gente achar, que lembre, performance é legal, mas ela só pode ser feita com tranquilidade se você tem a máquina funcionando bem. Então sempre avalie seu coração antes de ir para essas grandes intensidades, tá? Porque a gente é atleta, mas a gente é humano, a gente tem uma dieta falha, a gente tem histórico familiar, a gente tem problemas genéticos aí que podem aumentar nosso colesterol, aumentar nossos riscos de doença cardiovascular. Você, atleta, também infarta, a gente vê isso, várias mortes. Eu deixei o vídeo lá sobre morte súbita, então se cuidem, faça o teste. Se você tiver condição, é legal e você gosta de ciência, quer investir, é legal fazer um teste com uma pessoa especializada que faça para performance, tá? Deixei várias dicas aí. Se você curtiu, dá o like, se inscreve no canal para mais conteúdo como esse, ativa o sininho lá que o YouTube te informa quando eu mandar vídeos novos, beleza? Valeu, galera, treinem sempre consciência.